Vamos lá. Aqui nós chegamos, tá? Estamos com a minha bancada, certo? Com o inversor de frequência CFW08. Antes de iniciar a programação do meu inversor, eu vou demonstrar como é que é a bancada. O que é que eu tenho na bancada? Eu tenho o meu inversor de frequência aqui, tá? Eu tenho um motor de indução trifásico. Tenho 4 chaves que estão conectadas respectivamente nas entradas digitais DI1, DI2, DI3, DI4 e aqui um potenciômetro que está conectado na entrada analógica AI1, tá? Essas chavinhas, elas têm uma função que para baixo é um pulso e para cima ela fecha com trava. No meio ela fica desligada, tá? Aqui eu tenho um bastãozinho de silicone para que eu movimente e faça a programação do meu inversor, tá? Principalmente quando a gente trabalha em aula presencial com as meninas que têm a unha grande para não danificar a IHM, tá? Mas como eu tenho a unha pequena, eu vou utilizar o meu dedo para fazer a parametrização do mesmo, certo? Aqui no motor tem uma fita isolante, tá? Que está grudada aqui no eixo para a gente visualizar a questão do movimento dele, certo? Eu tenho algumas informações para que eu carregue, faça a programação inicial, que são coletadas da placa de identificação do meu inversor e também da placa de identificação do meu motor. Além disso, para facilitar a minha vida, tá naquele documento que eu tinha feito no computador, tá? Eu já coloquei aqui, já preenchi, fiz uma outra tabela resumindo aqui os parâmetros antes, aquela pré-programação, antes da atividade, os parâmetros que eu tenho que configurar, onde todos eles foram tirados do conteúdo, tá? Aqueles parâmetros que eu já tinha colocado, e alguns deles foram, no caso aqui os dados do motor, tensão do motor, tudo foram coletados da placa de identificação do mesmo, tá? Aí eu vou fazer a programação básica e depois é que a gente começa a parte da programação da atividade, tá? Essa bancada, para que vocês vejam aqui, ó, o meu motor ele está configurado aqui, tá? Um motor de 6 terminais, ele está configurado em triângulo, que é a tensão de 220 volts, está aterrado aqui, e na sua entrada, ó, eu tenho simplesmente uma tomada, tá? Normal. 2P mais T, tá? Um tomada padrão brasileiro, certo? Onde tem alimentação com fase, neutro e terra. Aí seguindo aqui para a programação do meu inversor, tá? Aqui eu tenho a tela dele, a IHM, tá? O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu devo fazer para ter acesso aos parâmetros é chegar no parâmetro P000, tá? E colocar a senha de acesso, que é 5, tá? Quando eu coloco essa senha, eu libero o acesso aos outros parâmetros. Eu posso alterar os outros parâmetros. Se eu não colocasse esse valor 5, eu não poderia alterar os outros parâmetros. Depois disso, eu tenho que ir para o padrão de entrada, tenho que ir para o padrão de fábrica, restaurar os padrões de fábrica. Isso aí eu consigo fazer no parâmetro 204. Eu vou aqui, ó, até o 204. E para restaurar os padrões de fábrica, eu tenho que colocar 5, tá? Quando eu faço isso, ele restaura os padrões de fábrica. Notem que o P000 ele voltou para 0. Para que eu consiga alterar os parâmetros, os demais parâmetros, eu tenho que vir nele e colocar a senha novamente, 5, tá? A partir daí eu vou fazendo aquela programação básica que tem no material que foi apresentado para vocês, na apostila também, tá? Vou para o P100, que é o tempo de aceleração, ou rampa de aceleração. Devo colocar 5 segundos, aqui já está 5 segundos, tá? Eu posso mudar esse valor se na atividade for pedido para que a gente mude, tá? Mas por enquanto eu vou deixar esses valores foram definidos. Vou para o P101, tenho que colocar 8 segundos, que foi o que tinha definido no material, 8 segundos. Quando eu coloco o valor, eu aperto o PROG para ele voltar, reconhecer aquele valor e voltar para o próximo passo, tá?
Feito isso, eu vou para o parâmetro 133, que é a frequência mínima do meu inversor, a frequência com qual o motor vai funcionar na menor velocidade, tá? Quando eu chego no P133, eu defini que a gente iria utilizar 3 Hz, tá? Aqui, ó, 3 Hz é a frequência mínima. No P134 é a frequência máxima de funcionamento do meu inversor, tá? No caso aqui ele está como 66 Hz. Eu disse para vocês que a gente deveria trabalhar com 60 Hz. Aí eu estou baixando aqui até ele chegar em 60 Hz. Quando ele chegar em 60 Hz, eu pressiono aqui e volto normalmente, tá? Agora nós vamos para o P156. Esse parâmetro 156, ele está relacionado com a proteção térmica do meu motor, tá? No caso aqui, eu sempre utilizo a corrente nominal vezes o fator de serviço, tá? A corrente nominal desse motor para 220 volts é 1,11 amperes. O fator de serviço dele é 1,15. Quando eu faço a multiplicação desses dois valores, eu encontro o valor de 1,28 amperes. Esse valor é o que eu vou colocar aqui, ó, 1,28. Ou seja, se a corrente ultrapassar esse valor de 1,28, ele já identifica como sobrecarga e vai atuar a proteção térmica do meu inversor, tá? Vai atuar a proteção, vai desligar o motor e vai apresentar uma mensagem de erro, um erro aí característico dele, tá? Depois disso, eu tenho que ir para o parâmetro 208, que é aquele parâmetro que é um parâmetro de multiplicação, tá? Ele é um parâmetro de escala. Eu tenho que colocar 30, ele está 1. Por que ele está 1? Porque o parâmetro P02, ele me dá a velocidade do motor e o P05 me dá a frequência, tá? Eu colocando 30, ele vai pegar aquele valor da frequência vezes esse fator 30 e vai jogar no P02 a velocidade do motor, tá? Ou seja, aqui eu tenho que colocar 30, porque esse fator 30 é o fator de multiplicação para o motor de 4 polos, que é o caso que nós estamos utilizando aqui, tá? Se fosse um motor de 2 polos, esse fator seria 60. Isso aí tem na tabela, no manual do inversor, que também está disponível para vocês, certo? Agora nós vamos para o parâmetro P295, que ele nada mais é do que a corrente do inversor, tá? P295 é a corrente do inversor. Quando eu verifico, eu tenho aqui esse parâmetro 301. Quando eu olho na tabela, esse parâmetro 301 é para 1,6 amperes, tá? Mas se eu verifico na placa de identificação desse inversor de frequência, o parâmetro, a corrente dele, deste inversor aqui, desse modelo aqui, desse inversor que está sendo utilizado, é de 4 amperes na saída. Ou seja, eu vou colocar o parâmetro, o código 304, porque é para uma corrente equivalente a 4 amperes. Isso aí é um código que tem no manual dele, tá? Para esse parâmetro, o parâmetro P295 é um código 304 que equivale a 4 amperes na saída, na corrente máxima de saída do inversor, tá? No caso aqui, a gente tem que alterar esse parâmetro para 304, ok? Feito isso, nós vamos para a frequência de chaveamento, que é o P297, tá? Esse parâmetro P297, no ajuste de fábrica, ele coloca uma frequência de 5 kHz, tá? Tem algumas vantagens essa frequência. Qual é a principal desvantagem dela? Está relacionada com o ruído produzido pelo motor, tá? A principal desvantagem. Como eu estou gravando vídeo, tudo, eu vou optar, tá? Eu sempre opto aqui nas aulas práticas pela maior frequência de chaveamento possível, por questão de ruído, tá? Mas se a gente fosse utilizar na prática, a gente tem algumas considerações, alguns pontos que devem ser observados. Por isso é importante a gente, também quando for fazer a programação de um inversor, ter acesso ao manual do mesmo, tá? Com o manual do mesmo a gente consegue identificar as necessidades ou a melhor forma de aplicação do inversor, tá? No caso aqui eu vou colocar a maior frequência possível, que é o código 7, tá? Que ele me libera uma frequência de chaveamento de
15 kHz, tá? Qual é a desvantagem dessa frequência de chaveamento, tá? Eu aumento as perdas, tá, no meu IGBTs, tá, nos meustiristores. Eu tenho um aumento de perdas com a maior frequência de chaveamento. Tem vantagens e desvantagens. Eu suporto essas perdas, são toleráveis? Se são, não tem problema. Como aqui para aula prática a gente vai ligar um inversor, acionar o inversor motor por pouco tempo, não tem problema algum, tá? E aí eu coloquei na maior frequência de chaveamento para quê? Para que eu tenha um menor ruído provocado pelo motor, tá? Porque ele tem um ruído característico de acionamento via inversor de frequência, tá? Feito isso, eu vou precisar agora carregar, tá? Conforme as instruções, vou colocar os dados do meu motor, os dados de placa do motor no meu inversor. Ah, professor, mas isso aí eu só consigo colocar quando eu estou com controle escalar, tipo de controle escalar. E eu não vou utilizar o controle escalar, vou utilizar vetorial. Mas mesmo assim, é interessante que eu informe para o meu inversor esses dados do motor, ok? Aí para que eu entre nele, para que eu tenha acesso a ele, eu tenho que ir no parâmetro 202, colocar o código 2, que eu entro no modo escalar, certo? Aí ele já vai para o parâmetro 399, tá? Com o parâmetro 399 é o parâmetro que corresponde ao rendimento do motor. Eu vou entrar aqui, o rendimento do meu motor, desse motor aqui, nós estamos utilizando é 64%, aqui de fábrica está 78%, eu vou baixar esse valor para 64 e confirmar, tá? O próximo parâmetro eu devo colocar, que é o 400, que está relacionado à tensão de alimentação do motor. No caso aqui, 220 volts. Já está como 220 volts, eu permaneço com esse valor. O próximo parâmetro é o 401, tá? O 401 está relacionado à corrente do motor. O meu motor, para 220 volts, ele consome uma corrente de 1,11 amperes. Esse valor que eu vou colocar aqui, tá? Lembrando que tem alguns parâmetros, alguns valores que eu não consigo chegar, no mínimo, tá? O mínimo que esse inversor consegue identificar, tá? Porque ele é um inversor para 4 amperes e o meu motor é de 1,1. O mínimo que ele consegue chegar é 1,2, ou seja, eu vou colocar o mínimo. Ah, professor, mas 1,2 vai ser uma corrente maior do que a corrente do motor. Vai danificar o motor? Não. O inversor vai mandar a corrente necessária para o funcionamento do motor, ok? Vai mandar a corrente necessária para o funcionamento do motor. No caso aqui a gente vai deixar o mínimo, que é o que eu posso colocar, 1,2, tá? O próximo parâmetro é o 402. Esse parâmetro é da velocidade do motor. Quando eu olho na placa de identificação do meu motor, ele tem uma velocidade de 1695 RPM. Eu vou baixar isso aqui para 1695 RPM e confirmar. Próximo parâmetro é o 403, que é a frequência da rede de alimentação e do motor, no caso 60 Hz. Próximo parâmetro é o 404, que é um código, tá, que está relacionado com a potência do motor, certo? Aqui está um código 5. Para esse motor que é de 1/4 de cavalo, o código dele é 1, que ele informa que esse código 1 é um motor de potência de 1/4 de cavalo, ok? Depois eu vou para o 407. Esse 407 é o fator de potência do motor, certo? Eu vou colocar ele aqui, o fator dele é 0,68, tá? E agora eu chego no 408. O que é esse código 408, esse parâmetro 408? É o parâmetro que o meu inversor vai fazer o autoajuste. O que é isso? Quando eu faço o autoajuste, quando eu executo o autoajuste, o meu inversor injeta tensão e corrente no motor, tá? E ele vai coletar os dados elétricos. Eu vou fazer somente uma vez, tá? Isso é indicado quando a gente troca o motor, queima o motor, está instalando um motor novo, tá? Não é o caso. Esse motor é dessa bancada, foi instalado com o inversor, foi feito o autoajuste, permanece aqui. Eu não precisaria fazer isso, mas somente para título de ilustração, para que vocês vejam como é que acontece o autoajuste, eu vou realizar essa função de autoajuste aqui com o meu inversor, tá? O código para habilitar o autoajuste é 1. Quando eu programo aqui, ele já começa a executar o autoajuste.
Ele demora um tempinho, produz alguns ruídos, tá? Vai dar para captar pelo áudio. Se ele está injetando tensão e corrente em frequências variadas, dá para coletar os dados do meu motor. Lembrando mais uma vez que essa vai ser a única vez que eu faço o autoajuste, porque diminui a vida útil do motor, tá? Pronto, ele fez o autoajuste. Quando ele termina o autoajuste, eu tenho que colocar o parâmetro P00 de novo, igual assim, tá? Senão não tenho acesso aos outros parâmetros. E tenho que ir no P202, tá? Que foi o parâmetro do controle dele, tenho que botar 0, que é o controle que eu vou utilizar, o controle vetorial, certo? Feito isso, feita essa parte que é a programação básica ou a programação inicial do inversor, eu vou para a parte da minha atividade, certo? Quando eu chegar aqui na parte da atividade, eu vou simplesmente carregar aquela tabela, tá? Com os valores que eu tenho que foram determinados, que eu já tinha determinado com vocês, tá? No caso aqui eu vou para o parâmetro 220, vou colocar o valor 0, tá? Que isso aí eu estou definindo o controle como sempre local. 221 vai ser 1, que é o controle via entrada analógica I1, no caso aqui o potenciômetro, tá? O 229 vai ser 1, que eu estou tendo o controle via Bornes. 231 vai ser 2, que é por comando, no caso aqui a entrada DI2, tá? Aí eu vou para 263, que é a função da entrada digital DI1, que eu vou colocar 9, tá? Que esse código 9, ela tem a função de gira para. 264 eu vou colocar o código 0, que é o sentido de giro. 265 eu vou colocar o código 3, que é a função jog, tá? E o 266 eu vou colocar o código 11, que ela está sem função. Aí feito isso, eu vou voltar o meu inversor para o parâmetro 02. Por que o 02? Porque o parâmetro 02 é o que mostra a velocidade do motor. E quando eu tenho um inversor de frequência, o que importa para mim é eu saber a velocidade do motor, a velocidade que ele está, para que eu controle e faça alguns ajustes. Beleza? Primeiro, antes de fazer isso, o que é que eu vou fazer? Vou verificar se está de acordo com a minha programação, de acordo com a minha atividade, tá? Um detalhe aqui, na atividade tem dizendo que é sempre local. Se eu pressionar aqui, eu tento pressionar, não muda. Notem que não muda aqui, o LED verde está indicando que está sempre local. Beleza. Depois disso, a referência de velocidade vai ser por meio desse potenciômetro. Vamos fazer a simulação do funcionamento, tá? Gira para vai ser pela chave DI1. Eu não vou fechá-la agora, tá? Sentido de giro vai ser pela DI2. Vamos observar aqui o LED, ó. DI2, essa chave, ó, ela está aberta. Se eu fechar, ó, muda aqui, ó, mudou o LED, ó. Mexi na chave, mudou o LED, ó. Ou seja, o sentido de giro, ok, tá? Vou testar a função jog. Aqui, ó, estou pressionando, não acontece nada. Quando eu pressiono aqui, ó, a chave DI3, tá? O meu motor vai girar com 150 RPM aqui, ó, para que eu veja o sentido de giro. O sentido de giro está certo, beleza. Se não tiver, eu iria inverter aqui o sentido de giro e testar no jog. Inverteu, ok. Se inverteu, para mim está perfeito, tá? Beleza, sentido de giro e jog, ok. Vou testar a última chave, que é a DI4, ó. Ela tem que estar sem função. Estou mexendo nela e não acontece nada. Beleza, para mim está ok. Vou testar aqui a IHM, se está funcionando alguma coisa aqui, ó. Nada, tá? Não funciona nada, somente a tecla prog. Ou seja, para mim está perfeito. O que é que eu vou fazer? Vou fechar a chave DI1, que é gira para, ou seja, liga e desliga o meu sistema, e controlar a velocidade do meu motor via o potenciômetro, tá? Fechei aqui a chave, ó, ele está acelerando, vai chegar a uma velocidade que está ajustada no potenciômetro.
Se eu girar aqui para a direita, ó, ele aumenta a sua velocidade, tá? Tá aumentando a velocidade do motor. Estou girando, esse potenciômetro é um potenciômetro de 10 voltas, ó, aumentou a velocidade. Se eu girar para a esquerda, ele diminui a velocidade, ou seja, quem está controlando o meu motor, a velocidade do meu motor, é o meu potenciômetro que está conectado na entrada analógica 1. Agora, para que a gente veja o tempo de desaceleração, eu vou baixar a chave DI1, que é desligando o meu sistema. Ó. Ele está desacelerando o meu sistema. Está desacelerando até parar. Pronto, aí ele parou. Ele saiu daquela velocidade máxima até o zero em aproximadamente 8 segundos. Foi o tempo pré-estabelecido. Para acelerar, ele começa lento e vai aumentando, ou seja, em 5 segundos agora, ele vai chegar naquela velocidade máxima que a gente tem colocado aqui pelo potenciômetro. Um detalhe que pelo potenciômetro a gente não consegue chegar aos 1800 RPM, está aqui no display do meu inversor de frequência, porque eu tenho as perdas no potenciômetro, tá? Na instalação dele, os condutores, tudo eu tenho perda. Se eu tenho uma resistência um pouco diferente, eu vou ter um valor um pouco menor, tá? No caso aí da velocidade, tá? Agora eu vou simular a inversão do sentido de giro. Note que ele está aqui, ó, no sentido horário. Quando eu fechar essa chavinha aqui, ó, DI2, tá? Que é o sentido de giro, meu motor tem que... Vou fechar aqui a chavinha, ó, ele vai desacelerar, tá desacelerando aqui. Aqui começa a piscar o LED, ó, desacelerando. Ele para e inverte o sentido de giro, ou seja, acendeu o LED vermelho, inverteu aqui o sentido de giro. Eu estava girando em um sentido, passou a girar no outro sentido. Se eu fizer a mesma coisa, a chave está fechada, vou abrir ela, ele faz a mesma coisa, ó, desacelera, aqui eu começo a piscar o LED e vai inverter o sentido de giro, ó, para o eixo e inverter o sentido de giro, ou seja, a inversão é desse jeito, beleza? Agora eu vou demonstrar, vou desligar aqui e demonstrar algumas possibilidades, tá, de configuração para vocês, tá? Um extra fora da atividade. Então eu estou girando aqui para deixar o meu inversor na velocidade mínima, tá? No caso aqui do motor com a velocidade mínima. Pronto, aqui ó, velocidade mínima, ó, 90 RPM, tá? Aqui o meu motor ele tá com força, certo? Porque a gente já tinha definido, tem uma função, tá? Que é uma compensação de torque. Eu posso, normalmente, os motores, tá? Quando não estão habilitados essa função de compensação de torque, quando ele está em baixa velocidade, tá? Que no caso aqui, ó, tá 90 rotações por minuto, ou seja, em um minuto ele dá 90 voltas, tá? Quando ele está em baixa velocidade, ele não tem força. Eu estou tentando parar aqui, ó, e não consigo, porque ele está com a função, foi habilitada a função de compensação de torque, tá? Que é um parâmetro que a gente tem, que é o 136. Quando eu chego aqui no parâmetro 136, vou mostrar para vocês, tá? Esse parâmetro, ele tá com 5. Normalmente, tá? A gente deixa ele em 1, tá? Quando ele deixa em 1, é o valor que do torque normal de baixa velocidade. Quando eu coloco ele aqui, eu vou voltar aqui para o 0,2, tá? Novamente, para que a gente veja velocidade, mesma velocidade, só que ele está em 1, eu consigo parar o eixo, ó, sem problema algum. Estou parando o eixo sem maiores problemas, ou seja, ele não tem força, ele só tem o torque necessário de baixa velocidade para que ele acelere o meu sistema. Só que muitas vezes eu preciso do meu processo que ele funcione em baixa velocidade e tenha força suficiente para movimentar a carga, certo? Aí o que é que eu faço com isso? Vou lá nessa função, vou desligar aqui mais uma vez, vou lá no parâmetro 136, e aumenta aqui, vou colocar 5, tá? Ele vai um pouquinho mais, tá? Mas eu vou deixar 5 só, que já é uma força suficiente que eu não consigo parar. Lógico, se eu estou tendo um torque elevado, no caso aqui, ó, estou tendo torque, ó, tento parar, não consigo, tá girando aqui, ó, o eixo tento parar, não consigo, tá? Mesmo fazendo toda a força que eu tenho, eu não consigo parar. Eu estou tendo um torque, mas para que eu tenha esse torque, essa força extra, digamos assim, eu vou consumir um pouco mais de corrente elétrica, tá? Para isso eu consumo corrente elétrica. Algumas vezes é necessário para o meu sistema, sim. Outras vezes não, tá?
Agora eu vou demonstrar para vocês a função high true, tá? Eu iria demonstrar também questão de frenagem e tudo, mas o que seria essa função high true? Pronto, eu estou com o meu sistema, tá? Ele está funcionando, vou aumentar a velocidade dele, tá? Do motor, deixar na velocidade normal, tá? Eu vou simular aqui, ó, vou na bancada, vou desligar aqui eu tenho um DR, tá? Vou desligar o DR e ligar imediatamente, ó. Desliguei, ó, ele já identifica como erro, falta de deu um erro, né? Falta de tensão. Aí o operador teria que vir aqui, abrir a chavinha, resetar o erro, ele vai identificar novamente para poder o motor, tá? Isso aqui é o que a gente encontra normalmente nas empresas, tá? É isso, faltou, deu uma queda de tensão, alguma coisa, mesmo que seja rápido, ele vai aparecer esse erro. Só que aí esse inversor tem a função que a gente pode modificar ter um tempo a mais, tá? Para que ele suporte não apresente esse erro, tá? Seria uma tolerância para esse erro. Deu uma queda de energia, por exemplo, uma atuação automática de um religador, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse parâmetro, tá? E fazer o ajuste dele, a programação dele. Aqui, como faltou energia, teve essa falta, esse erro, tá? O meu inversor ele vai zerar aquele número, tá? A senha que eu tinha colocado, tá? Eu tenho que vir aqui no parâmetro 00 e colocar a senha 5 novamente, tá? Feito isso, eu tenho que ir no parâmetro 310, que é a função high true, certo? Que é uma função que ela retarda esse tempo de atuação do erro, tá? Ou seja, ele segura o meu sistema funcionando um pouquinho, tá? Alguns segundos, para que ele não atue o erro e eu não tenha que sair resetando todos os inversores da minha indústria, tá? Eu coloco o código 3, tá? Esse é o código para ele. Eu vou voltar para o parâmetro 02, que é o parâmetro de velocidade do meu inversor, tá? E aqui eu vou ligar o meu motor. Quando eu ligo, ele acelera normalmente, tá? Vou simular, tá? Uma falta de energia, ó. Vou desligar. Liguei novamente, tá? Mais ou menos mais tempo do que anteriormente, certo? E ele só fez o que? Diminuiu um pouco a rotação, porque essa função está habilitada, ó. Desligar mais uma vez, ó. Desliguei e liguei novamente, ou seja, se fosse uma atuação de um sistema de proteção da concessionária, ele iria funcionar perfeitamente, só iria ter essa redução de velocidade por alguns instantes e o meu processo nem iria parar, tá? Só que isso tem um limite, ó. Vou lá, vou contar aqui, vou desligar e contar até 3. 1, 2, 3. Com 3 ainda retornou, tá? Vamos lá, agora eu vou deixar ele atuar. Chega o ponto que ele vai identificar que houve a falta de energia e vai atuar o erro aqui 02 até que ele apague o meu sistema. Ou seja, essa função ela serve para pequenas faltas no meu sistema, tá? Ou seja, atuação de religadores. Por exemplo, algum sistema, alguma proteção que atua imediatamente para que não apresente o erro e o meu sistema, o meu processo pare, eu posso habilitar essa função e ele vai acontecer como eu demonstrei aqui para vocês. Beleza?